Título: As 5 coisas que Deus nunca viu e jamais verá. Uma jornada profunda pelas verdades da Bíblia. Introdução: Você já parou para pensar no que um Deus que tudo vê nunca viu? Parece uma contradição, não é? Mas esse é justamente o tipo de revelação que não apenas surpreende, mas transforma. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo em 5 verdades poderosas que, embora aparentemente simples, revelam a grandeza incomparável de Deus. Esse conteúdo não é apenas uma curiosidade bíblica, é um chamado para conhecermos melhor quem Deus é, como ele age e o que ele nunca verá, por escolha, por natureza, por glória. Prepare-se, porque essa jornada pode mudar sua forma de enxergar a fé. Pegue sua Bíblia, prepare seu coração e venha comigo nessa jornada de descobertas. Capítulo 1. Deus nunca viu um pecado que ele não possa perdoar. A primeira verdade é libertadora. Deus nunca viu um pecado que ele não possa perdoar. O perdão é a essência do Evangelho. A Bíblia não apenas fala sobre perdão, ela respira perdão. Desde o Gênesis, quando Deus cobre a nudez de Adão e Eva com peles de animais, até o Apocalipse, onde encontramos os redimidos glorificando o Cordeiro, tudo aponta para a graça. Isaías 1,18 diz: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. O que é mais escuro que um pecado de traição? O que é mais sujo do que a injustiça contra o inocente? E ainda assim, Deus, em sua infinita misericórdia, oferece purificação. Davi adulterou e matou. Mesmo assim, em Salmo 51, vemos seu coração quebrantado, clamando por perdão. E Deus o restaurou. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas Jesus olhou para ele, não com condenação, mas com misericórdia, e o restaurou para ser uma das colunas da igreja primitiva. Paulo, antes chamado Saulo, era perseguidor feroz dos cristãos, mas no caminho para Damasco foi alcançado por uma luz divina. De perseguidor virou pregador. Escreveu grande parte do Novo Testamento. Isso é redenção. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nenhuma sujeira é permanente quando lavada pelo sangue de Jesus. Nenhuma condenação é maior que a graça que brota da cruz. Capítulo 2. Deus nunca viu uma pessoa que ele não ame. A segunda verdade revela o coração do Pai. Deus nunca viu uma pessoa que ele não ame. O amor de Deus não depende do comportamento do homem. Ele é parte de quem Deus é. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é tão vasto que inclui o pecador, o abandonado, o que caiu na lama. É um amor que busca, que cura, que acolhe. A mulher adúltera foi levada até Jesus para ser apedrejada. A multidão exigia justiça, mas Jesus, com sabedoria e compaixão, disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Um a um, os acusadores se retiraram, e Jesus a perdoou. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Antes de você nascer, Deus já te amava. Antes do seu erro, ele já havia providenciado a salvação. E mesmo que você se sinta indigno, saiba, ele nunca viu um ser humano fora do alcance do seu amor. Capítulo 3. Deus nunca viu uma situação que ele não possa mudar. A Bíblia é um livro de milagres, mas também é um livro de reviravoltas. Situações impossíveis são oportunidades para Deus demonstrar seu poder. Jeremias 32:27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, mas Deus o levantou para ser governador do Egito. O que parecia tragédia virou livramento para toda uma nação. Ezequiel viu um vale de ossos secos. Deus pergunta: podem esses ossos viver? Humanamente não, mas Deus diz:
profetiza. E ao profetizar, os ossos se juntaram, criaram tendões, carne e pele e reviveram. Jesus curou cegos, deu voz aos mudos, limpou leprosos e ressuscitou mortos. Ele transformou água em vinho e acalmou tempestades com uma só palavra. Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Você está preso a dívidas, a um vício, a um casamento falido, a uma enfermidade? Deus nunca viu uma situação que ele não possa mudar, mas ele espera que você creia, que você entregue. Capítulo 4. Deus nunca viu um justo desamparado. Salmos 37:25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ser justo não é ser perfeito, é ser alinhado ao coração de Deus. E Deus cuida dos que o buscam com sinceridade. Jó perdeu tudo, filhos, saúde, bens, mas mesmo em meio à dor, não foi desamparado. Deus restaurou sua sorte em dobro. Ana era estéril e sofria zombaria, mas perseverou em oração, e Deus lhe deu Samuel, um dos maiores profetas de Israel. Ruth, viúva estrangeira, fiel à sua sogra, foi honrada por Deus e se tornou parte da genealogia de Jesus. Salmos 34:19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor o levanta. Ele não é desamparado, ele é sustentado. Capítulo 5. Deus nunca viu outro Deus além dele. Deus é único, soberano, incomparável. Nenhum outro ser, força ou entidade pode se igualar a ele. Isaías 45:5. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim, não há Deus. Em 1 Reis 18, Elias desafia os profetas de Baal. Eles clamam por horas. Nada acontece. Elias ora e fogo cai do céu. Porque só o Senhor é Deus. Êxodo 23, não terás outros deuses diante de mim? Todos os ídolos caem, todas as filosofias humanas falham, toda religião baseada em obras perece. Mas o Deus da Bíblia permanece de eternidade a eternidade. Isaías 46:9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Conclusão. Um convite à reflexão. Essas 5 verdades não são apenas curiosidades espirituais. São convites, um convite ao arrependimento, porque o perdão está disponível, um convite à restauração, porque o amor de Deus te inclui, um convite à fé, porque não existe causa perdida para o Todo-Poderoso, um convite à confiança, porque o justo nunca está sozinho, um convite à adoração, porque só existe um Deus verdadeiro. Se alguma dessas verdades falou ao seu coração, não ignore. Deus está te chamando, te revelando que mesmo sabendo tudo, mesmo vendo tudo, existem coisas que ele nunca viu, por escolha, por graça, por soberania. E isso muda tudo. Compartilhe essa mensagem. Alguém precisa ouvir isso hoje. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Até o próximo vídeo.